Salve, salve, nação azul celeste, eu sou o David Reis e esse é o blog Vai Cruzeiro. Domingão, né, vou fazer um vídeo aqui no carro aqui, porque ali em casa tá um barulho desgramado. Mas bora pro vídeo. Hoje o vídeo vai ser sobre os estrangeiros que marcaram era no Cruzeiro. É uma temática nova que a gente tá seguindo no canal. A gente já falou sobre os camisas dela dos últimos 20 anos, maiores goleiros, maiores centroavantes também. E agora são os estrangeiros. O primeiro nome que vai vir nessa lista, né? Ele foi um atacante que marcou muita época de 2003. Ele não fez tantos jogos pelo Cruzeiro. Ele chegou, foi muito importante. Um dos maiores atacantes que eu vi jogar também. Mas também foi embora muito rápido. Mas mesmo assim deixou sua marca. É o Aristizábal, o colombiano. Ele fez pouco mais de 50 jogos. Eu acho que ao todo ele fez 58 jogos. E ele tem a marca de 28 gols, né? Gols muito importantes, gols bonitos, gols de raça, né? Era um cara muito embaçado. Ele fez assim uma baita dupla. Ele jogou em 2003, jogou com o David, que também teve uma passagem rápida. Depois o David foi embora, vendido. Mas ele assim foi um cara que chegou rápido. Rapidamente já se adaptou e entregou, né, o que esperava dele, que era gols e atuações. Ganhou 3 taças com o Cruzeiro, ganhou o Campeonato Mineiro, né, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro de 2003, a Tríplice Coroa, que só nós temos, graças a Deus. Os gols mais antológicos dele que eu vi foi um pênalti que ele bateu assim, bem com cavada na Vila contra o Santos, que não era comum em 2003 bater daquela maneira. E aquele gol de cabeça que ele fez na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, que tá meio deitado de costa, ele contorce todo numa cabeçada, assim, se você tentar fazer, você quebra o pescoço. Mas ele foi um baita atacante no Cruzeiro, pena que ficou pouco tempo, né? Se tivesse ficado mais, provavelmente seria um dos artilheiros dos estrangeiros aí, porque ele era embaçado, era um colombiano embaçado. Da lista é um chileno, o único chileno que entrou na lista, né? Também passou em 2003, não chegou a tempo de jogar o Campeonato Mineiro, mas ganhou o Mineiro de 2004, então teve 3 títulos pelo Cruzeiro, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Mineiro de 2004, é o Cláudio Maldonado. É um chileno muito bom de bola, um volante assim muito técnico. Ele fez 135 jogos pelo Cruzeiro e marcou 4 gols. A passagem dele foi muito boa pelo Cruzeiro. Era um cara que você identificava ele muito fácil pelo corte de cabelo, estilo Hernan Barcos, marradinho e tal. Mas além do corte de cabelo, ele tinha uma categoria e um passe refinado. Marcou época no meio de campo do Cruzeiro. Ele tinha uma categoria assim fora do normal, né? E ele fez ali junto com o Augusto Recife, teve o Felipe Melo também na reserva e tal, mas ele foi um dos destaques no meio de campo do Cruzeiro, um baita volante, né? Ele sempre tinha aquele volante que fazia o serviço mais sujo, que era o Augusto Recife, e aquele com a saída de bola mais refinada, para quebrar ali e chegar no Alex com qualidade. E chegava no Alex ali já era resolvido a situação com o talento azul. Então o Cláudio Maldonado jogou demais, ele era muito embaçado e marcou época com a camisa celeste. Próximo da lista, a maioria de nós não tivemos a oportunidade de vê-lo, né? Mas é o Carazo, Fernando Carazo, espanhol, jogador que marcou a época no Cruzeiro. Ele tem 113 jogos e 44 gols. Por muito tempo ele foi o maior artilheiro estrangeiro do Cruzeiro. Foi passado pelo Marcelo Moreno, né? Mas por muito tempo ele foi o artilheiro do Cruzeiro. Ele teve uma passagem muito longa no Cruzeiro, ele jogou muito tempo e fez muitos gols. O que a gente encontra dele é que ele era um atacante muito raçudo e que sempre estava bem colocado na área. Então assim, era um cara que marcou época fazendo muitos gols pelo Cruzeiro e ficou aí conhecido por ser o estrangeiro com mais gols no Cruzeiro. Sempre que algum estrangeiro fazia alguma quantidade boa de gols, aí sempre tinha aquele comparativo: será que passa o Carazo? Será que passa o Carazo? E acabou que todo mundo conhece o Carazo por isso, mas que viu jogar foram muitos poucos. Ele jogou aqui em 34, se eu não me engano, 34, 35, 36 e 37. Então assim, praticamente quase ninguém viu ele jogar.
Então ele foi um cara que marcou a época e tá nessa lista exatamente por ter sido o top 1 dos estrangeiros que marcaram mais gol pelo Cruzeiro por muito tempo, até o Flecha Azul tomar seu posto. O próximo da lista é o Revétria. Tem 63 jogos pelo clube e 28 gols. Ele jogou aqui em 73 e 74, né? Um cara que teve seu auge máximo no final de Campeonato Mineiro contra o nosso rival, as Frangas. O Cruzeiro estava perdendo 3 gols na parada e o Cruzeiro ganhou e levou para o terceiro jogo de desempate. E o Cruzeiro tinha vantagem do empate para ser campeão e o Revétria estava no banco. E o Revétria entrou e, pasmem, fez o gol também, assim. Ele empatou o jogo, o Cruzeiro foi campeão. Então na final ele fez 4 gols, né? 4 gols contra o rival. Se isso tivesse acontecido nos dias de hoje, meu filho, parava o mundo. Imagina na época. Então ele deve ter colhido bastante os louros dessa situação. Mas o ponto alto, né? Alvo não tá tirando, pô. O ponto alvo da sua passagem foi essa final de 77. Corrigindo aqui, ele não passa aqui 73, 74, não, é 77, 78. Bem mole. Mas é isso, ele passou aqui por 77, 78, fez 28 gols em 60 e poucas partidas, mas o ponto alto dele no Cruzeiro foi essa final que ele representou nos 2 clássicos, meteu 4 gols e foi o cara mais importante da decisão, o cara que levou a gente à taça do Campeonato Mineiro daquele ano. Mas é um cara que é sempre lembrado por essa situação. O próximo da lista é um dos maiores zagueiros, não só do Cruzeiro, mas da eternidade do futebol, que é o Roberto Perfumo. Viaja muchísimo en Brasil, por todo Brasil, porque es un equipo de mucho nombre en Brasil, que a la gente le gusta el juego que tiene y además viajamos mucho al exterior también, giras largas, generalmente cuando termina el campeonato. Ele fez 138 jogos pelo Cruzeiro, 6 gols, mas marcou época por ser um zagueiro clássico, né? O Cruzeiro ganhou o Campeonato Mineiro, tricampeonato mineiro, quando ele estava aí, então ele se destacou muito. O Roberto Perfumo marcou época no Cruzeiro, sendo um zagueiro muito clássico, né? Que a gente tem de dados dele, quem viu jogar sabe que ele era um cara diferenciado. Mas um argentino que marcou época no Cruzeiro, ele ganhou o Campeonato Mineiro 3 vezes seguidas, né? O tricampeonato mineiro com o Cruzeiro, mais a Taça Minas Gerais. E ele fez um baita time nos anos 70, né? Um time muito técnico, mas com aquela raça argentina, né? Ele chegava e não tinha essa de ficar em dúvida, ou ele jogava pra fora e saía com qualidade. Com o Perfumo não tinha muita essa de dar ruim, não. Então foi um baita zagueiro e um dos melhores que jogaram no Cruzeiro. Não faltaria ele, que entrou no meu top de camisa 10 dos últimos 20 anos, o Monteiro, né? O Walter Montijo, ou Walter Damião Montijo, como você queira falar, marcou época no Cruzeiro, ficou de 2010 a 2012, fez 122 jogos com a camisa do Cruzeiro, 36 gols, ou 38, acho que foi 36, jogou demais, principalmente em 2010 e 2011, ficou até 2012. Feira, não sei se o Fábio já teria viajado. Olha aí o Montijo, dominou, bateu de fora! Gol! Thiago Ribeiro está do outro lado, Montijo, vem pelo meio, passa por outro, vai! Foi um dos maiores camisa 10 que eu vi jogar, jogou muito tempo com o Santino, que era seu filho que tinha problemas de saúde, internado, mas mesmo assim representou, chegou e já pegou a camisa, falou, vem cá, deixa que o pai que segura a pressão. O Cruzeiro tinha tomado um tombo, né, e tinha vendido muita gente, ele chegou com o esquema novo do Cuco, o Adilson Batista tinha sido mandado embora, mas jogou demais, só não ganhou o Campeonato Brasileiro de 2010 por problemas da arbitragem, mas ele jogou demais. Em 2011 fez uma fase de grupos, junto com o Cruzeiro muito boa da Copa Libertadores, depois caiu da fase de grupos, teve 2011 conturbado, mas mesmo assim jogou muito bem. Em 2012 caiu um pouco, mas regulava bastante, acabou vendido, e até quando foi vendido foi importante, porque o dinheiro dele ajudou a montar o time de 2013 e 2014, né? Quando saiu, fiquei puto com ele, mas isso acontece demais, velho, demais. Quando a mesma coisa do Arrascaeta saiu e depois a gente viu que tinha uma zona ali do Wagner de sair e tá aí.
mas não muda o fato que o cara jogou muito. Faltou título de expressão para coroar, né? Só ganhou o Campeonato Mineiro de 2011, mas mesmo assim ele jogou demais, só não ganhou o BR porque fomos assaltados. Mas ele representou, ele era liso, fazia muitos golaços, né? Era um cara muito veloz, era até, para quem teve a oportunidade de ver o Montijo jogar, ele fazia execuções de dribles simples muito rápido. E assim, ele pegava a bola e já pensava, já executava com a velocidade. Quando ele dava o drible, ele já acelerava muito rápido. E o marcador normalmente não conseguia acompanhar esse negócio da bola chegar e o cara já dá um drible. Então a beleza dos dribles dele não era que eram dribles elásticos, plásticos, não, era execução inteligente e rápida. Ele tinha uma explosão muito rápida, já cortava e acelerava, e já puxava para a esquerda e para a direita. E tinha a comemoração do jockey, do cavalinho, que ficou muito marcada. E ele marcou época, só não conseguiu um título de expressão, mas jogou muito. Foi até ventilado agora recentemente como possível volta ao Cruzeiro. Ele está na Laú, né? Ele falou que se não aposentar esse ano, o próximo ano que ele for jogar, ele vai continuar na Laú. Gosta muito do Cruzeiro, sente simpatia pelo Cruzeiro, se sente representado. Ele até falou que como bom cruzeirense espera que o São Paulo dê errado no rival, mas não vai voltar, né? Eu gostaria até que ele voltasse, acho que cairia como uma luva nesse time que não tem um meio de campo criativo, não tem um cara para criar, mas é um cara que marcou história, jogou demais. Você pode ter o ranço dele por ele ter saído e tal, a mesma coisa você vai ter do Arrascaeta, mas não muda o fato que enquanto os caras estavam ali no clube, com a camisa, representaram, e isso representou demais. Então o Montijo jogou com força. Agora eu vou colocar dois num pet só, né? Vou colocar os dois aqui na lista, mas assim, ambos importantes. Para mim, um se destacou mais em campo e o outro se destacou mais por sua identificação com o clube. E é um cara muito do bem que espero que volte, né? É o nosso antigo camisa 10, Jordi de Arrascaeta, e o Lucas Romero, né? Nossa! Tem dentista amanhã, não? Tem amanhã não, sexta! Amanhã é dia de comemoração! Tá com gosto de que, escova? Vou estar dependendo da campeonato. Eu quero te ver contente. Oi, Geraldo! Que no ele pra conversa tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar no... Tá cercado, o drible passou pelo Josué, entrou na área, passou pelo Jefferson, vai marcar o golaço! Vamos começar falando pelo Jordi. O Arrascaeta chegou no Cruzeiro depois que o Cruzeiro desfez, vendeu o Everton Ribeiro, o Ricardo Goulart, veio muito novo, campo bem interessante lá. Era ele e o Felipe G2, tanto que o G2 sempre foi sondado no Cruzeiro, mas nunca vingou. Aí depois veio para o Atlético Paranaense, rodou para o Goiás e já viu que porque o Cruzeiro nunca finalizou essa negociação. Mas que o extracampo dele é pesado. Mas assim, ele chegou, era um cara que você via que tinha uma categoria, um cara que tinha muito talento, habilidade, você via que ele tinha alguns lances, uns lampejos, mas ele não conseguia nem dar sequência numa partida boa. Dentro da partida mesmo ele já sumia, ele fazia 1, 2 lances, você fala assim, o cara é brabo, e depois ele sumia no jogo. E isso marcou um tempo da sua passagem aqui no Cruzeiro, e aí ele foi amadurecendo aos poucos. E quando o Mano chegou na sua primeira passagem, colocou o Cruzeiro no esquema de atacar no contra-ataque e tal, fez uma evolução, pôs ele para fazer uma evolução física, né? Deu uma melhorada no upgrade dele e viu que realmente ele era um menino, não tinha feito a adaptação necessária, se transformado num jogador profissional em um todo, né? E aí, depois desse trabalho, ele foi numa vertente subindo no Cruzeiro e aí depois ele estourou e foi um dos maiores camisa 10. Se você colocar dos últimos 20 anos, ele vai estar, dependendo da posição, pode ser a última, mas ele vai estar, porque nos últimos anos da sua passagem ele jogou demais, o seu 1 contra 1, sua jogada individual, sua inteligência, marcou golaços, né? Tem um gol contra o América também, que puta que o pariu, mas ele foi muito importante, deu a gente Campeonato Mineiro, deu a gente
2 Copas do Brasil que ele participou, então foi um baita jogador também, o uruguaio Jordi de Arrascaeta. O Lucas Romero a gente nem precisa falar, ele foi muito injustiçado no Cruzeiro, chegou barato do Vélez, né, tinha um negócio na cláusula da condição de jogo, então acabou que ele não jogou tanto, mas assim, conquistou a torcida cruzeirense, era um cara fora de campo, assim, que sempre identificou, tinha um carinho com a torcida, muitas das vezes foi sacrificado, ficando no banco pro Ariel Cabral, pro Henrique, né, uns trem assim meio louco. O cara jogava muito melhor do que todos ali e não tinha muita sequência. Colocaram ele na lateral direita também. E mesmo assim ele não dava mole, jogava muito melhor que os laterais que a gente tinha. Ele era melhor, por exemplo, que o Ezequiel, que era um lateral titular em 2017. Então, assim, mas mesmo assim ele não teve sequência. Prometeram uma sequência no outro ano. Aí o Lucas Silva voltou e tal, ele não teve tanta sequência. Mas é um cara que no momento que quiser voltar para o Cruzeiro, acredito que a torcida vai receber ele de bom grado. É um cara que marcou época, um cara que ganhou também a Copa do Brasil, estava aí em 17, 18, né? Ganhou os mineiros também. E foi um cara que, se você parar para pensar, um cara que teve proposta para sair, além do Independente que ele saiu várias vezes e ficou no banco, teve paciência, teve promessas que ia botar ele para jogar. Ele ficava ali, mas nunca tumultuou o ambiente, sempre mostrou bem grato ao Cruzeiro, sempre um carinho com a torcida, sempre representando. Teve uma comemoração que ele ia escovar o dente lá na final da Copa do Brasil. Então um cara que marcou muita época no Cruzeiro. E espero que volte, né, para jogar mais jogos, porque a quantidade de partidas dele é muito pequena comparado aos anos que ele ficou no clube, porque ele acabou sendo muito injustiçado. Mas é um baita volante, eu sempre gostei dele, é um cara raçudo de marcação, mas que tem categoria para sair jogando. Então eu acho que é um cara que vai voltar para o Cruzeiro e realmente vai marcar a época no Cruzeiro, você pode ter certeza. O próximo da lista, né, para mim é o segundo maior estrangeiro que eu vi jogar, é o flecheiro Marcelo Moreno. Marcelo Moreno na grande área. Mike, cruzamento pro Marcelo Moreno! Golaço do Cruzeiro! Passou pelo Cruzeiro em 2008, voltou em 2014 e agora está aí para nos ajudar nesse momento de reconstrução. Passou o Carazo, né, como maior artilheiro do Cruzeiro, fez golaço no Cruzeiro. Na sua primeira passagem, ele ganhou só o Campeonato Mineiro, aí ficou meio aquele negócio, né, o cara não tem título importante, mas era um baita atacante, tinha comemoração da flechinha e tal. Em 2014 ele estava em baixa, né, tinha sido emprestado para o Flamengo e tal, não estava rendendo, foi emprestado pelo Cruzeiro, aí sim, também jogou demais, representou e ganhou o Campeonato Brasileiro, entrando no hall de títulos importantes de jogadores pelo Cruzeiro. E agora, para mim, o maior gol dele foi ele ter aceitado a redução salarial drástica e abrido mão de quase 40 milhões para voltar para o Cruzeiro na Série B, nesse processo de reconstrução. E ele falando que ele realmente é cruzeirense, porque muitos cruzeirenses não abririam mão de 40 milhões não, velho. Mas ele abriu, veio para poder ajudar. Então, para mim, esse foi o maior gol que ele fez. Para mim, vai ficar marcado na história, porque ele não teve nenhuma participação com o rebaixamento, não estava em ano passado, não tinha nada a ver com essa sujeira. Mesmo os que ficaram, tem um requisito de uma sujeira que estava ano passado, mas o Moreno não tinha nada a ver com isso, abriu mão de muita coisa e veio para ajudar. E quando a gente viu os jogos agora, veio para ajudar, mesmo que os caras é ruim com borra. Ele tá tendo que fazer papel de atacante, meio campo, volante, a porra toda. Mas, para mim, ele é o segundo maior estrangeiro, não só pelos seus gols, tanto que eu nem tô falando dos gols dele. É um cara muito, assim, não precisa nem falar, ele é um artilheiro, o cara é brabo, um baita atacante, tem presença de área, bate bem de fora e de dentro da área, cabeceia bem, faz voleio, faz pivô. O boliviano é pica, né? Mas não tô nem dando muitos números a gols não, porque o maior gol dele pra mim foi ele ter voltado, e garanto que ele vai ficar marcado para muitos cruzeirenses como o cara que retornou e vai fazer o gol do acesso, cara, vai fazer o gol do acesso. E vamos voltar. O número 1 da lista é o Juan Pablo Sorin. Ele marcou época demais, independente da sua idade. Se você é da minha idade, mais novo, mais velho, o Sorin era a representação da arquibancada, né? O que você teria vontade de fazer, se você pudesse entrar em campo, o Sorin fazia. Início da partida, um susto. Sorin cortou o supercílio num choque em campo, mas voltou, mostrando a raça argentina que conquistou a torcida. Do gol saiu na bela jogada do lateral Rui, que passou pelo zagueiro e serviu Sorin. O argentino tocou de primeira. Festa do ídolo que enlouqueceu a torcida.
Não tinha negócio de tirar pé nem nada, não era um cara muito forte. Mas ele vivia de cabeça fachada, não tirava pé, colocava a cabeça dividida, lutava dentro de campo. Então ele era a representatividade da torcida no gramado. Ele não tem tantos títulos, foi importante na Copa Sul Minas, Campeonato Mineiro, mas não é aquele cara com muito título. Mas independente da quantidade de jogos que ele fez ou de títulos que ele tenha ganhado, pra mim ele foi o maior estrangeiro que jogou no Cruzeiro. O maior estrangeiro que jogou no Cruzeiro exatamente por sua raça argentina, por sempre falar bem do Cruzeiro, até quando saiu, até quando fuderam em 2009, que ele queria jogar, ia dar um tapa na cara do Verón e os dois iam pro chuveiro. Eles não deixaram ele jogar, ele aposentou, mas nunca falou mal do Cruzeiro e sempre defendeu a instituição. Ano passado tentou ajudar, ficou preocupado também, tentou ajudar, mas não teve como, mas é um baita cara. E ele pra mim é a representatividade da torcida dentro do campo. Então o Sorin pra mim foi o maior de todos os tempos estrangeiro que jogou no Cruzeiro, um dos maiores jogadores. Não era só raça, né? Ele jogou muito tempo no Villarreal da Espanha, foi titular da seleção argentina por um baita tempo, então ele era um baita jogador, tinha habilidade, bons cruzamentos e lutava o tempo todo no gramado. Então pra mim ele é o melhor jogador estrangeiro que pisou no Cruzeiro e para muitos também foi muito importante exatamente por essa raça, determinação, por representar a torcida. Essa é a minha lista, então curta, comente, compartilhe. Se você não concordou, deixa aí na descrição. Se você acha que faltou alguém, coloca aí também. A gente tá tentando chegar aos 1000 inscritos, dê essa moral, né? Se inscreva no canal, assina a notificação, compartilhe nas suas redes sociais, dê aquela moralzinha pra gente e valeu!